Olá, hoje no Pode Falar vamos discutir os desafios e as incertezas que rondam a economia brasileira com o real desvalorizado, contas públicas no vermelho e um mercado cada vez mais desconfiado do governo. O que esperar para o futuro econômico do Brasil? Para nos ajudar a entender esse cenário, eu converso com o analista internacional Alberto Pfeiffer, que vai falar sobre a desvalorização da moeda, o déficit público, as propostas do ministro Fernando Haddad para cortar gastos e o impacto das mudanças na presidência do Banco Central. Será que o Brasil está no caminho certo ou estamos à beira de uma crise econômica? Essa é a minha primeira pergunta para você, viu, Pfeiffer? O Brasil está no caminho certo? Eu vou abrir, Pfeiffer, porque eu estou morando nos Estados Unidos, você sabe disso, e a desvalorização do real é uma questão que me afeta diretamente. Essa desvalorização, ela reflete mais fatores externos ou tem a ver, por exemplo, com a taxa, com a alta dos juros nos Estados Unidos, ou internos como a instabilidade fiscal e política no Brasil? William, muito obrigado pelo convite para conversar com você, com o público. Tudo em economia é uma junção de fatores. Então, são fatores internos e fatores externos que explicam esse movimento do dólar. O dólar é o preço da moeda. O preço de uma moeda nacional é determinado em função da sua relação com as demais moedas, né? O dólar americano é a moeda de maior circulação no mundo, portanto, ela é referência para todas as demais. É talvez a variável mais difícil de se acompanhar, de se prever, de se trabalhar em economia, porque ela não depende da gestão macroeconômica de um país, né? As autoridades nacionais podem mexer na taxa de juros, elas podem perseguir uma meta de inflação, elas podem conter a base monetária, mas elas não conseguem mexer no valor da moeda, da sua moeda nacional, em comparação às demais moedas, né? O que a gente teve no caso do real brasileiro foi de março, 1º de março deste ano a 1º de dezembro deste ano, nós tivemos o valor saindo de 5 para 6 reais, quer dizer, uma depreciação de 20% nominais, uma inflação nesse período que chegou a 4%, dentro, conforme o IPC, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, temos uma desvalorização real da moeda brasileira. Isso se deve, em parte, a uma valorização da moeda americana, isso aconteceu em relação ao mundo inteiro, com a eleição do Donald Trump, mas, principalmente, em função da incerteza quanto à gestão macroeconômica brasileira, a gestão da economia brasileira, em comparação aos demais países, né? Por quê? Porque os investidores eles não alocam só num determinado lugar, eles estão pelo mundo, então eles decidem para onde ir, para onde o seu dinheiro vai. Nesse sentido, o real brasileiro foi a moeda que mais se desvalorizou ao longo do ano, ao longo de 2024 até agora. Para onde irá o real? Isso vai depender, em parte, do dólar americano. Claro, se o dólar americano continuar a se fortalecer, todas as demais moedas se desvalorizam relativamente ao dólar, mas isso não é um problema em si, porque nos manteria, ao Brasil, no mesmo padrão de termos de troca equivalente aos demais países, quer dizer, todo mundo se desvaloriza em relação ao dólar, ninguém fica mais competitivo em relação aos Estados Unidos, né? Todo mundo se encarece em dólar, mas principalmente em função da gestão macroeconômica. O que eu quero dizer com isso? É a capacidade do governo brasileiro de honrar os seus compromissos, a sua dívida, a dívida interna e, em menor grau, a dívida externa, que hoje já não é um grande problema para o Brasil, mas é principalmente a dívida interna. Dívida essa que o governo tem que incorrer em função dos gastos serem maiores que as receitas. Há um estoque de gasto maior do que se arrecadou ao longo dos últimos anos. Isso foi acelerado ao longo dos últimos 2 anos, quer dizer, já no governo Lula, e a perspectiva para o próximo ano, para os próximos 2 anos, é de que aumentará esta dívida, porque aumentará o gasto público brasileiro sem a correspondente arrecadação, quer dizer, os impostos e tudo mais que o governo arrecada não será suficiente para manter o equilíbrio do gasto público, quer dizer, o gasto vai aumentar mais do que a arrecadação. Ora, quem trabalha com economia percebe isso, sabe que o governo terá que emitir mais dívida ou colocar mais dinheiro no mercado. Se colocar mais dinheiro, inflação.
Se aumentar a dívida, aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, aumenta o custo da produção, aumenta o crediário, o custo do empréstimo. Lembrando que o grande mercado consumidor brasileiro, a classe média baixa, é uma classe, uma população muito movida a crédito, quer dizer, quando aumenta a taxa de juros, aumenta o custo de aquisição real, né? É o preço do bem mais o preço da prestação, do juro embutido. Então, tudo isso faz com que quem olha o mercado, quem olha o país, fala, olha, vai aumentar juros. O governo perdeu o rumo, né? As pessoas Vai pensam perdendo assim. o rumo. Então, você falou, vem uma crise por aí? Não, não vem uma crise. Nós estamos numa crise. Já estamos. Numa crise lenta, gradual e restrita, para usar um termo de antanho, né? Do tempo da anistia, da abertura política. Essa crise é uma crise lenta, gradual e restrita. Ela é lenta porque ela vem sendo gestada desde o fim do governo Bolsonaro durante a transição. Na verdade, desde a pandemia, né? As medidas emergenciais que já aumentaram muito o gasto público, justificado por uma questão absolutamente inesperada e extemporânea, mas que manteve o padrão de gasto público acima das projeções que vinham até então, e o governo Lula incrementou isso. Ela é lenta porque ela vem ao longo desse tempo, ela é gradual porque ela vem aumentando pouco a pouco, com justificativas desde a pandemia, depois transição, precatório, Rio Grande do Sul, enfim. E restrita porque ela se espraia por toda a economia e todos os setores. O que acontece, Pfeiffer, geralmente é que um novo governo ele inicia o mandato em uma ação de contração fiscal, né, e com reformas para, do meio para o final, voltar a expandir. Esse governo fez o oposto, né? Isso iniciou com os gastos nas alturas. Esse é o grande problema. Olha, tem essa lógica, vamos dizer, eleitoral, não está escrito em nenhum lugar, mas a ideia é que um governo assume, em geral, quando há uma mudança de governo, né, diria como foi o caso, do governo Bolsonaro, entrou o seu oposto ideológico, econômico, social, é o governo Lula. Então, ele entra e fala, olha, estava tudo errado que tinha até agora, eu vou consertar tudo. E, em geral, a situação da economia no fim de um governo tende a ficar um pouco mais sem controle, né? Tem aumento do gasto público, porque o governo quer aquecer a economia e dar a impressão de que as coisas estão boas para a população votar com um bolso bom, um bolso positivo. Né? Isso aconteceu no governo Bolsonaro, vamos lembrar que teve isenção de impostos para combustíveis, uma série de benesses para que a população sentisse um efeito renda real, e sentiu. Não foi suficiente para Bolsonaro se eleger, mas deixou um legado para o governo seguinte. Seria de se esperar que Lula dissesse, olha, esses excessos foram oportunistas, eleitorais, vamos corrigir isso, e fez isso, né? Reonerou os combustíveis, por exemplo, reonerou outros produtos, mas manteve um gasto acima do necessário para o reequilíbrio das contas públicas. Quer dizer, teve a pressão sobre a dívida pública permaneceu. A ideia do arcabouço fiscal foi uma ideia que não repercutiu tão bem assim no mercado, havia uma série de limites para o gasto público, mas com pouca credibilidade de que isso fosse alcançado. E, de fato, não foi. Lula, então, nos 2 primeiros meses, gasta mais, aumenta, expande o gasto público, expande a base monetária, aumenta o endividamento, a taxa de juros que vinha numa trajetória descendente teve que voltar a embicar para cima, e a inflação começa a dar sinais de estar fora do controle, já está acima do teto da meta. A economia opera hoje em níveis de crescimento acima de 3%, o que não é nada excepcional para o Brasil, mas já é suficiente para beirar a capacidade instalada, quer dizer, a próxima pressão, aliás, a pressão que já existe hoje é sobre preços, em vez de ser ajustar a produção pela quantidade, como está no máximo da capacidade produtiva, você começa a ajustar por preço. Isso somado agora à desvalorização cambial, vamos lembrar que vários produtos são importados, mas várias partes dos produtos produzidos no Brasil são importadas. Né? Hoje não tem indústria 100% nacional. O empresário industrial, o dono da fábrica, ele tem que comprar partes na China, na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso vai encarecer o produto brasileiro. Então, a gente já tem uma inflação contratada para o próximo ano, a gente já tem um aumento da taxa de juros contratada para o próximo ano, a gente vai ter pressões sobre o pleno emprego, quer dizer, devemos estar com
pressão sobre salários, né, porque faltando gente no mercado de trabalho, tende-se a equilibrar por meio do aumento dos salários. Então, vamos ter uma situação no Brasil em que, provavelmente, a inflação vai voltar a ser um ingrediente cotidiano, com pressão sobre a população mais pobre, né? Ela que sente mais a inflação, e é esse o cenário para o ano que vem e para o ano seguinte. O que está faltando no governo é o governo garantir que terá esses cortes de gastos públicos, não é isso? O anúncio do ministro Fernando Haddad para o mercado não foi bem aceito. E o governo, os investidores não acreditaram que aquilo que ele chegaria na proposta de corte de gastos. E o governo também tem apostado, Pfeiffer, no aumento da arrecadação. Aí fica essas medidas, o mercado vê essas medidas como insuficientes. É isso que tem acontecido, né? Exatamente. Em primeiro lugar, apostar no aumento da arrecadação. De fato, houve aumento da arrecadação, atuação firme da Receita Federal, mas isso não é uma receita salutar para uma economia, né? Uma boa receita para a economia funcionar é reduzir a carga tributária, reduzir imposto. Esse governo pensa diferente. Ele aumenta impostos, aumenta a arrecadação, quer dizer, a tributação efetiva, e achando que com isso vai dar conta da expansão dos próprios gastos. Então, vamos dizer, é o contrário do que o bom senso econômico indica. Reduz o imposto, aumenta a capacidade das pessoas investirem e consumirem, você vai ter uma arrecadação maior porque aumentou a circulação na economia, e dá à população uma taxa de juros menor para poder financiar os investimentos, financiar o consumo. Nós estamos fazendo o inverso, aumentando a carga arrecadada efetiva, a carga tributária efetiva, e aumentando a taxa de juros. Quer dizer, vai aparecer uma inibição ao crescimento lá adiante. Sem a correspondente racionalização do gasto público. Quer dizer, tanto o executivo quanto o legislativo não parecem animados a reduzirem os seus gastos. Isso vai gerar um efeito, já gerou um efeito de descrédito do mercado, dos operadores financeiros, dos investidores, dos industriais, dos agricultores, que esse governo não vai ser capaz de entregar o equilíbrio fiscal necessário. Quer dizer, continua a expandir o gasto público, continua a aumentar a dívida pública, aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação, desvaloriza a moeda. Onde isso vai parar? Não sei se vai ser um fenômeno à la Argentina, em que, em certo momento, se perdeu o controle, isso não parou mais, né? Só parou Espero que não. Espero que não, mas eu diria que o receituário é o mesmo. Parece que o ministro Fernando Haddad andou estudando com a presidente Dilma e com o Sérgio Massa, que era o ministro da Economia da Argentina e candidato a presidente, derrotado por Javier Milei. E creio que a deterioração das instituições e das contas públicas brasileiras não é do mesmo patamar do que se deu na Argentina, em que o processo foi de pelo menos 20 anos de degradação, né? Certamente 10 anos. No caso do Brasil, não. O Brasil tem uma coisa muito positiva, o Brasil tem superávites comerciais, quer dizer, o nosso setor externo da economia brasileira, quer dizer, as transações com outros parceiros em moeda forte, as exportações, as importações, os empréstimos em dólar, as remessas de lucros das empresas, os pagamentos no exterior, isso está muito bem organizado. Hoje nós temos reservas de 320 bilhões de dólares, suficientes para pagar mais de um ano das nossas importações, que é uma maneira de se medir se nós temos credibilidade no mercado. Então, isso é muito positivo. Isso poderia até, o custo de carregar essas reservas hoje, talvez leve, com o aumento da taxa de juros interna, a se pensar que vale a pena um pouco mais de presença do Banco Central no mercado cambial para evitar não a desvalorização do real, porque ele tem que acompanhar a inflação, ele tem que acompanhar os movimentos externos, quer dizer, quando o dólar se valoriza no mundo, o real vai se desvalorizar. Não há o que se fazer, mas evitar a volatilidade. O que mata não é pensar, eu vou ter uma inflação de 10%, minha moeda vai ter que desvalorizar 10%, mais a inflação dos países parceiros, isso está dentro do jogo. O problema é ficar essa gangorra. O real estava a 5 em março, chegar a 6 em dezembro.
Isso é uma desvalorização muito abrupta, 20%, num país que vem com uma inflação de 4,5%. Tá. É uma cacetada, para dizer um jargão popular, é uma cacetada para o produtor, para o industrial, para o agricultor. O preço do bem que é exportado se reflete no mercado interno. Quer dizer, quem exporta carne, no momento em que se desvaloriza o dólar, a carne dele passa a valer mais em reais, né? Ele transfere isso para o mercado interno. Por quê? Até porque o preço dele no exterior ficou mais rentável, né? Então, dizer, não, mas a desvalorização não afeta o pobre, afeta sim. Afeta, ele prefere mandar para o exterior. Ele fala, não, eu estou ganhando mais agora, né? Então, vai afetar, e esse é o grande problema. O governo Lula calculou muito mal isso. A inflação vai pegar o pobre, e vai pegar o pobre no bolso e na gôndola. A dona de casa vai chegar lá no supermercado e vai perceber isso daqui a 2 meses. Aumentou a carne, aumentou o açúcar, aumentou o arroz, o feijão, o milho, e ela vai acreditar isso ao governo. E agora, você falou da questão de mais interferência ou mais participação do Banco Central nesse controle da economia brasileira, especialmente do dólar. O governo tem reclamado que o Banco Central tem abandonado o governo Lula, né? E agora, com a saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, vai entrar o interino, o Gabriel Galípolo, né? Que Gabriel Galípolo, não é interino, diretor de política monetária. Que não se sabe ainda se será mantido em definitivo. Mas. Será. Ele será? Mas você acredita aí na independência do Banco Central, que essa independência está em risco no governo Lula? Não. Porque o governo Lula, eu li também no noticiário que ele tem dito e que o indicado para a presidência do Banco Central será uma pessoa mais alinhada com o projeto do governo. O que significa isso? Exatamente isso. Gabriel Galípolo é um economista de alinhamento mais ao PT, mais à esquerda. É formado pela PUC de São Paulo, é um quadro de confiança do presidente Lula, que por isso foi escolhido pelo presidente Lula. O presidente Lula que desenvolveu uma animosidade com o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi reconhecido por 2 anos consecutivos como o melhor presidente de Banco Central do mundo, teve uma gestão absolutamente técnica, e que pode agora, no final do processo da sua gestão, sim, ter se desinteressado um pouco, até porque a diretoria hoje já tem maioria de indicados pelo governo Lula, né? Gabriel Galípolo vem de uma indicação para a diretoria de política monetária do governo Lula, assume a presidência do Banco Central em 1º de janeiro de 2025, mandato de 4 anos. O Banco Central é hoje uma instituição independente, uma agência monetária independente, mas, como qualquer instituição de uma república, é afetado pela conjunção política. Então, certamente não será um contraponto, uma contraposição à política econômica do governo, procurará trabalhar em consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Economia, mas tem mandato, tem competência legal que tem que ser cumprida. E, basicamente, tem que zelar pela estabilidade monetária, pela estabilidade de preços. Isso quer dizer o quê? Tem que cuidar para que a moeda mantenha o seu poder de compra, sua capacidade de funcionar como meio de troca. É o guardião da moeda brasileira, né? E tem que buscar alcançar certas diretrizes, certos parâmetros definidos pelos órgãos que o constituem, o Comitê de Política Monetária, por exemplo, que define a meta de inflação, e tem os instrumentos para fazer isso. Qual é o principal instrumento? Taxa de juros. E a gestão da dívida pública por intermédio do Tesouro Nacional. Então, é assim que o governo terá que lidar com o Banco Central, é assim que o Banco Central atuará no mercado para garantir a estabilidade da moeda e para evitar o descontrole da inflação. Possui os instrumentos para fazer isso, sabe como fazer isso, nem sempre acertará, poderá passar do ponto, exagerar na dose, equivocar-se aqui e ali, mas o Banco Central, constituído tecnicamente, institucionalizado, contando com quadros muito competentes, como é o nosso Banco Central, tem condição de cumprir a sua missão constitucional e as suas competências legais. Então, tem condição, sim, de fazer com que a inflação fique sob controle, com que a moeda nacional
igualmente permaneça dentro de um patamar de razoabilidade, sem afetar o planejamento dos negócios das pessoas e das empresas. O que acontece hoje é que a gente está exatamente nesse ponto. Extrema incerteza. Nós não sabemos, nós temos os instrumentos, a situação não é de estar à beira de uma crise terminativa, de um descalabro total, mas nós não vemos ação efetiva, nem do Banco Central, em menor grau, mas principalmente das autoridades competentes para lidarem com o gasto público. Se o gasto público continuar a aumentar, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para dar conta do aumento da dívida pública, e aí isso é um efeito bola de neve. Aumenta a taxa de juros, aumenta o custo geral da economia, aumenta o custo produtivo, a inflação começa a querer sair do controle, e o fim da história não é bom. Vamos lembrar do governo Dilma, né? O governo Dilma entrou por esse caminho e acabou com o impeachment. Pois é. Porque em algum momento esse sistema aí não funciona bem, e aí o sistema político interfere para evitar o descalabro. Vamos falar agora sobre esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O governo tem capitalizado isso, hein, Pfeiffer? Que é um grande acordo, mas fala para a gente o que significa isso. Eu tenho lido sobre esse assunto e os efeitos disso para o mercado vão ser sentidos. Você vai ter que olhar com luneta daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos. O governo tem sido bastante proativo, afirmativo na comunicação da agenda externa. A política externa do governo atual tem colecionado fracassos. Fracasso com a Venezuela, fracasso no posicionamento anti-conflito entre Ucrânia e Rússia, fracasso na questão de Israel. Vamos lembrar que Lula é considerado pessoa não grata em Israel, o Brasil assumiu uma posição bastante questionável quanto a Gaza, Israel, enfim. O governo não tem feito as melhores opções conforme o interesse nacional, mas tem tentado capitalizar alguns fatos. Por exemplo, no caso do G20, realizado no Rio, o governo alardeou que foi uma grande vitória da diplomacia brasileira, se ter chegado a um texto final e a um compromisso global contra a fome e a pobreza. De fato, é bom ter uma declaração final, de fato é bom ter alguma maneira de se combater fome e pobreza, mas nada que coloque o Brasil num lugar diferenciado no Concerto das Nações, né? O G20 teve um resultado muito limitado e nada que vai alterar o prestígio do Brasil. Igualmente, agora, esse acordo União Europeia-Mercosul, cujo anúncio do final das negociações ocorreu na sexta-feira, dia 6 de dezembro, durante a cúpula do Mercosul, em Montevidéu, e que teve a presença da comissária-chefe da União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, que acabou de assumir o segundo mandato, então, para ela também é um momento de capitalizar algo de positivo junto ao seu público o eleitor, junto aos seus pares da Comissão Europeia, que de volta para Bruxelas, dizendo, olha, chegamos a um acordo com aquela turma lá da América do Sul, agora vocês olhem um acordo, vamos tratar de conduzir a ratificação no parlamento europeu, nos parlamentos nacionais, e isso vai levar um tempo, tem que traduzir, são 27 países na União Europeia, tem que ser aprovado por 15 países do Parlamento Europeu, 65% da população, depois vai para os países, né, para ter lá também algum tipo de trâmite. É um acordo que ainda não foi assinado, apenas se anunciou que se chegou a um texto comum, então ainda vai ter que ter uma assinatura, ainda vai ter que ter todo um trâmite dos dois lados do Atlântico, e mais que tudo, ele é um acordo que, quando entrar em vigência, os seus efeitos vão se completar dali a 15 anos, no sentido da redução dos impostos de importação, das tarifas. Tem uma parte do comércio agrícola, que são cotas que vão ser concedidas ao Mercosul, ínfimas, irrisórias, não afetam a capacidade de produção do Mercosul. Os grandes clientes do Mercosul no agro, nos produtos agropecuários hoje, são os países da Ásia, do Oriente Médio, os países árabes, China, Coreia, aqueles países lá da ASEAN, Indonésia, Malásia, são os grandes consumidores do agro brasileiro hoje. A Europa já não é um grande consumidor, alguns pequenos produtos que nem são tão afetados assim por esse acordo.
O que vale mesmo é no sentido de se estabelecer um vínculo entre duas regiões que já são tradicionalmente parceiras. Vamos lembrar que os grandes investimentos das multinacionais industriais europeias são aqui no Mercosul. As montadoras francesas, as indústrias químicas e mecânicas alemãs, a indústria sueca, o setor de supermercados da França, bancos espanhóis, várias atividades portuguesas, italianas também, automóveis, metal mecânico, já estão aqui há muito tempo. Então, isso solidifica uma parceria tradicional, uma parceria entre duas regiões do mundo que compartilham valores da democracia liberal do Ocidente, e no momento em que a China assedia qualquer parceiro, a Europa, por exemplo, né, com uma competitividade avassaladora, a América do Sul, com uma demanda muito grande por commodities e, ao mesmo tempo, a penetração de investimento chinês, a penetração de exportação chinesa no setor industrial, esse acordo é algo bom, é algo positivo, é algo que possibilita a melhoria das condições de investimento transatlântico, que adiciona credibilidade aos dois lados, dá alento para alguns setores em especial, setores manufatureiros, mas que não altera profundamente a situação de nenhum dos dois parceiros. Então, é bom, mas é pouco, é lento e vai ter efeitos limitados ao longo do tempo. O governo comemora para ver se o mercado, nós estamos fazendo algum serviço aqui, vamos melhorar um pouco a nossa situação. Como se diz um popular, para inglês ver, né? Aliás, a Inglaterra não está mais na União Europeia. Não está mais, é uma pena. Tudo que o governo faz em termos de projetos para corte de gastos tem que passar pelo parlamento. E essa última quarta-feira, o governo teve dificuldades em aprovar no Congresso 2 pedidos de urgência de projetos do pacote de gastos, né? A relação do governo com os parlamentares está um pouco desgastada por conta mesmo do ritmo lento da liberação de emendas parlamentares. O Supremo tinha travado essa questão, mas não é só isso, né? Isso é a relação mesmo do governo Lula com o parlamento. Esse é um outro ponto negativo, né? Que o mercado tem olhado com certo receio, não é isso? O Brasil virou vamos dizer, essa super-república, né? Em que os 3 poderes coabitam e cogestionam a coisa pública, mesclando as competências dos 3. Quer dizer, virou um triunvirato que se autolocupleta, eu diria. A resultante é que eles se fortalecem uns aos outros em detrimento da sociedade. O Supremo interfere na liberação de emendas parlamentares, que são pleiteadas pelo parlamento junto ao executivo. O executivo tem constrangimentos legais, constitucionais, para realizar o gasto público, precisa da autorização do parlamento, que, por sua vez, tem essas autorizações vinculadas à boa vontade do ministro do Supremo de ocasião. Então, virou um grande acerto que vai se conformando, mas que, nesse caso particular, atendidas as necessidades de todos os 3, digamos que o parlamento consiga a liberação das emendas, e isso parece que aconteceu. O Supremo mantendo a sua percepção, ou a percepção a ele atribuída de que é o grande guardião da República, e o Executivo fazendo a condução das pequenas e cosméticas medidas que encaminhou o parlamento, que ainda terão que ser negociadas e refinadas, que permitam alguma redução do gasto público, mas, ao mesmo tempo, concedam algum tipo de alívio para os mais pobres, né, com essa isenção do imposto de renda. Quer dizer, no fim, essa gestão, esse pacote do governo vai ter um efeito muito limitado. Não foi um pacote de contenção de gastos. A ideia de se anunciar um pacote que, no fim, não apareceu, não surgiu, foi uma ideia ruim. Era melhor ter dito que não tinha pacote nenhum, que algumas medidas iam ser tomadas, e apresentar essas medidas sem a fanfarra que foi feita, que, no final, foi uma música desafinada. Que não, tiro no pé. Não resulta em nada, né? O Pfeiffer, o Brasil teve uma elevação da nota de crédito por uma agência se aproximando do grau de investimento. Você acha que agora ele pode ter uma retração nesse sentido? O Brasil está sem grau de investimento, né? Se conseguisse o grau de investimento, o último upgrade, a última elevação recente que o Brasil teve,
Foi até surpreendente, né? Uma agência deu essa elevação, a Fitch, salvo engano, ou a Moody's, eu não estou bem lembrado, mas faz uns 2 meses deu essa elevação. Mas se o Brasil tivesse que fazer uma coisa, os 3 poderes da República pudessem fazer, é perseguir o grau de investimento. Porque, ao alcançar o grau de investimento, reduz o custo da dívida, permite a entrada no Brasil de poupança, de investimento, de agentes econômicos, fundos de pensão americanos, europeus, que só podem operar em países grau de investimento, né? O que é grau de investimento? Grau de investimento é uma nota dada pelas agências que avaliam o risco dos países, que diz, olha, esse país aqui vai pagar a tua dívida. Ele tem credibilidade. É isso que é o grau de investimento. O Brasil perdeu isso. Se o Brasil tiver isso, imediatamente o Brasil é mais valioso. Aliás, para conseguir isso, a receita mais fácil do ponto de vista de política externa, de inserção internacional, era continuar no processo de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE é o grande foro global que atesta a credibilidade, a sanidade das contas públicas, da gestão pública de um determinado país. Quem está na OCDE ganha imediatamente um selo de bom pagador, de bom gestor econômico. Isso o Brasil devia fazer, independente do governo que fosse. Infelizmente, o governo Lula abandonou esse projeto e prefere apostar em aventuras mais arriscadas, em detrimento da sua própria necessidade, que é alcançar grau de investimento. Em outras palavras, pisamos no acelerador no fiscal, na questão fiscal, e agora precisamos pisar no freio na questão monetária, é isso? Precisamos pisar no freio na questão monetária e fiscal, porque a monetária é um reflexo da fiscal, né? Se o governo gasta mais do que arrecada, aumenta a dívida, o credor vai falar, você não vai me pagar algum dia para eu continuar te financiando, porque você mais seguro. É isso. Ou então ele sai do país. Quando ele sai do país, ele faz o quê? Ele vende a moeda do país e compra dólar, vai desvalorizar. Então, isso está acontecendo, né? Se a gente tivesse dinheiro entrando no Brasil, mais dólar entrando, apreciaria a moeda nacional, né? Como é que eu consigo fazer isso? Ou eu ponho o juro lá em cima, e aí eu consigo efeito de curto prazo, vamos supor que o Gabriel Galípolo entra amanhã e coloca o juro a 15%, né? Então, dá um choque, como foi no Plano Real. Ora, na hora, o investidor estrangeiro fala, opa, tem aí um diferencial muito grande de taxa de juros entre o que eu consigo nos Estados Unidos e o que eu vou conseguir no Brasil. O Brasil não é tão crível, não é tão confiável quanto os Estados Unidos, mas não vai quebrar em 3 meses. Dá para eu pegar um dinheirinho lá e sair. Mas isso aí tem um custo muito grande, né? O custo dessa dívida é muito alto. Então, a melhor coisa que o Brasil podia fazer é manter uma taxa de juros atrativa para o investidor estrangeiro, mas pouco a pouco reduzir o déficit fiscal, reduzir o gasto público, reduzir a dívida pública. E, com isso, trazendo essa taxa de juros para patamares mais paritários ao praticado internacionalmente e reduzindo o dispêndio que o governo paga em juros, né? Essa é a principal conta, é o principal gasto público hoje, é o gasto em juros. Muito bom. Pfeiffer, obrigado por essas explicações em relação à nossa economia, onde nós estamos errando, né? E para onde nós estamos indo. Muito obrigado, uma ótima tarde para você e nos vemos no próximo programa. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.